que nós podemos ser aprovados por Deus? Domingo agora passado, aconteceu o Enem, e todos estão na expectativa aí de tirar uma nota legal, né? Apesar da redação ter sido um pouquinho complicada, né? Falando sobre certidão de nascimento, carteira de identidade, Pinóquio, Ariel, sei lá, tanta coisa que tiveram que fazer, tanto malabarismo, tantas metáforas para poder explicar essa redação aí. Mas o objetivo é ser aprovado. O objetivo é ser aprovado. E todo mundo que se prepara para uma prova quer tirar uma nota boa. Sim ou não? Então nós também queremos ser aprovados em 2022. Mas ainda tem muito 2021 ainda pela frente. Nós queremos ser aprovados esse ano e entrarmos aprovados por Deus. Então, para isso, eu quero trazer esse texto aqui de Tiago, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então nós precisamos aqui aprender a resolver aqui esse problema da mente dividida, dessa instabilidade, porque é muito sério isso aqui. Não pense tal pessoa, que pessoa é essa? Que receberá alguma coisa do Senhor. Então tem um tipo de pessoa que não recebe nada de Deus. O apóstolo aqui está dizendo assim: não pense que essa pessoa, que eu vou descrever ela, vai receber alguma coisa de Deus. Então, às vezes nós estamos esperando algo de Deus e não recebemos porque nós estamos com essas mesmas atitudes que Tiago fala aqui nesse texto. Uma mente dividida, uma instabilidade em tudo que faz. Então nós queremos ser estáveis e sermos íntegros em relação ao nosso relacionamento com Deus. É muito importante nós entendermos que Deus quer se relacionar conosco e Ele se relaciona a partir da sua palavra. Então, como nós podemos ser aprovados por Deus sendo vitoriosos em relação a toda essa falta de fé, instabilidade, divisão? A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que no versículo 1, versículo 2, se eu quero ser aprovado por Deus, eu preciso me alegrar nas provas. É o que ele diz aqui. Irmãos, olha, considerem motivo de grande alegria passarem por diversas provas. Então, o meu olhar para as provações tem que mudar. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, eu vou me alegrar. E aqui a expressão é com grande alegria. Então, se eu quero ser aprovado por Deus, eu preciso ter um olhar maduro para as coisas que eu me enfrento e que Deus permite que eu passe. E como é que eu vou me alegrar com grande alegria nas provações? Só tem uma maneira: confiando em Deus. Você se alegra porque você confia que Deus é Deus, que Ele é o Senhor, Ele é o Deus dos impossíveis, e tudo é possível ao que crer. Eu vou me alegrar nas provações, porque é Deus que está permitindo para que eu seja formado,
que eu seja amadurecido. É como uma pessoa que vai para a academia. Então ela começa a... Irmãos, as irmãs, os irmãos já viram aqueles caras musculosos já? Bem fortão? Então, aquele cara fortão, Schwarzenegger, etc., daquela turma toda lá, é igual a mim. Eu tenho os mesmos músculos que eu, só que eu estou assim, mirrado. Mas a mesma quantidade de músculo que eles têm, eu tenho. Só que eu não desenvolvi. Só que eles desenvolveram. Vocês dão risada, né? Mas é verdade. A verdade é que se nós trabalharmos os nossos músculos, nós vamos ficar tão fortes quanto eles. Só que eles trabalham, eles batalham, eles passam pelas provações de alimentação, malham várias horas, músculos específicos, hora após hora, treino após treino, levanta peso, sabe? Tudo isso para ter uma musculatura definida, ser forte. Eu admiro. Quando aparece no YouTube alguém fazendo treino e o corpo musculoso, eu disse, nossa, ainda vou chegar lá. Só se for espiritualmente. Mas quem sabe a gente melhora um pouquinho, tem que melhorar, né? Então, assim, mas você entende, eles estão trabalhando, mas eles passaram por aquelas longas horas de provações, de treinamentos. Então, Deus sabe que nós também precisamos, queridos, sermos testados, para que a nossa fé, na realidade a gente fala sobre prova da fé, mas Deus também prova a nossa fé, e Deus prova também o nosso amor. Aliás, tem 3 dimensões de provações: fé, amor e obediência. A gente só fala assim, a prova da nossa fé, mas Deus prova a tua obediência. Deus prova a tua obediência, Deus prova o teu amor, e prova a tua fé também, se você confia no Senhor. Alguns dizem que o crente ele tem que ter 2 asas. A primeira, confiança, confiar. A segunda, obedecer. E são com essas 2 asas que ele consegue alcançar voos cada vez mais altos em sua vida espiritual. Ele confia e ele obedece. Ele confia e ele obedece. Ele confia e ele obedece. Então, a maneira da gente olhar para as provações deve mudar. Porque a murmuração e a reclamação, ela traz um peso para casa, para a nossa vida, para o nosso coração. E a murmuração também, ela atrai o devorador. Ela atrai o devorador. E coisas que ainda estão, podem ser tiradas, porque o inimigo vem para destruir. Então, eu preciso ter uma visão madura a respeito das provações. Entendam que aqui eu não estou falando de tentação. Outro dia eu vou ministrar sobre tentação. O que é a tentação, como ela vem, o que fazer em relação às tentações, porque nós vamos enfrentar, com certeza, muitas tentações em 2022. Mas hoje eu estou falando sobre provações. E provação e tentação são diferentes. As provações, elas vêm de Deus para nos fortalecer. A tentação vem do diabo para nos destruir. Então, são dois objetivos diferentes. A provação, Deus permite para o nosso crescimento e amadurecimento e maturidade. Então, aqui nós precisamos nos alegrar nas provações. Ele fala sobre passar por várias provações, e isso devemos começar a dar graças a Deus, louvar a Deus e confiar no Senhor. Ele é o nosso Deus. Não vos inquieteis com coisa alguma, diz o Senhor. Então devemos voltar-nos para o Senhor, lançar a nossa ansiedade, porque realmente são tempos difíceis, trabalhosos, e cada vez mais nós percebemos o quanto precisamos depender do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. A segunda coisa que nós vamos aprender nesse texto está aqui no versículo 3. Aqui, nós precisamos, depois de nos alegrar nas provações, ele fala da segunda atitude que nós temos que ter para sermos aprovados por Deus.
me alegrar nas provações, e a segunda coisa é perseverar até o fim. É o que o texto está dizendo aqui, no versículo 3, dizendo: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Amém. E a perseverança deve ter ação completa. Olha só, a parte A do versículo 4 e o versículo 3. Pois vocês sabem que a prova produz, diga, a prova produz perseverança. Sabe, existem vários tipos de pessoas dentro de uma igreja. E nós temos aquela geração mais nova hoje, que é a geração sensível. Aquela geração hoje, nós temos uma geração hoje que se rende, que chora, que se lança, né? Muito apaixonada. É nós vemos hoje uma geração muito apaixonada pelo Senhor, na adoração. Mas existe uma outra geração mais antiga, que é a geração raiz. Esta geração raiz e essa geração apaixonada precisam aprender uma com a outra, porque a geração raiz é aquela geração que não depende de sentir algo no culto para saber que está tudo bem entre você e Deus. Ela não vem para o culto para ter uma experiência onde ela começa a flutuar, voar, e sai daqui assim: nossa, o culto hoje foi uma vez porque eu senti. Não. Ela sabe que o relacionamento dela é baseado no sangue de Jesus, e nada muda esse relacionamento, esse amor de Deus por ela. Agora, tem uma geração, essa geração mais apaixonada, é uma bênção, e nós precisamos realmente aprender com eles. Agora, essa geração apaixonada, mais sensível, né? Glória a Deus, tal. Nós precisamos voltar a esse primeiro amor, mas é uma geração que qualquer coisa desiste. Hoje eu não quero mais saber da igreja, eu não quero saber mais de nada, não vou ler mais a Bíblia. Uma hora está apaixonada, está adorando, no outro dia porque ou não dormiu bem, ou não sentiu mais aquilo que ele estava esperando sentir na sua dimensão de relacionamento com Deus, ele vai e desiste. Então uma tem que aprender com a outra. Então você que está começando a sua vida espiritual, você tem que aprender e entender que o seu relacionamento com Deus é uma coisa, e a sua comunhão com Deus é outra. O seu relacionamento com Deus é quem você é em Cristo, filho de Deus, e isso independe do sentir ou do ver, mas do crer. Eu não vivo pelo que sinto, nem pelo que vejo, mas pelo que creio. Então, eu posso em um culto me sentir muito inspirado. Eu posso em um culto sentir, hoje o louvor foi bom, mas porque eu me senti bem. Eu posso ouvir uma mensagem e dizer: essa mensagem foi tão tremenda para a minha vida. Hoje o pastor pregou diferente. Na realidade, você recebeu algo que Deus te deu. E o que é que acontece? Talvez você vá vir para um culto, ou em algum outro momento, você não vai sentir nada. Mas isso vai mudar o amor de Deus por você? Vai mudar? Não muda. Porque Deus ama você. Só que Deus permite que você passe por provações, desertos. Eu falei aqui sobre a escola da oração, a escola da obediência, a escola do deserto da tentação. Então Deus permite provas para a gente aprender a perseverar. E o que é perseverança? É a capacidade de você ir até o fim. É a capacidade de você ficar firme, de você persistir, de você insistir, de você nunca desistir. É isso que o Senhor deseja para mim e para você aqui. Que nós tenhamos essa capacidade de ir até o fim, em relação ao nosso relacionamento com Deus, em relação à igreja, em relação aos projetos, em relação aos ministérios. É fácil servir? Não. Vocês tiraram pela experiência aí do projeto Samuel, não foi fácil. Mas olha que coisa linda, foram mais de 100 cestas básicas, todo mundo apoiando, todo mundo ajudando, foi uma bênção, um fruto maravilhoso,
uma alegria, mas houve uma perseverança, não foi fácil. Então, nada é fácil, mas nós precisamos, para sermos aprovados por Deus, aprender a perseverar. E essa perseverança vem porque Deus quer que nós tenhamos uma obediência total a Ele. Ele quer que nós aprendamos a perseverar em seu amor, aprendemos a perseverar na fé, aprendamos a perseverar na sua presença, sem depender de sensações. Se um dia você sentir, glória a Deus. Se você não sentir, glória a Deus, porque você vive pela fé. Agora, à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente, as sensações elas vão não sendo tão dramáticas, intensas, mas há uma mudança para aquela pessoa que está mais crescendo espiritualmente, uma paz mais profunda. Ele começa a desfrutar de uma paz mais profunda. No início da nossa vida cristã, a gente depende mais de sensações, de efusões, de experiências, e a gente depende muito disso, e é importante, porque nós precisamos realmente depender mais da presença do Senhor. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, o Senhor vai permitindo que nós passemos a experimentar uma paz mais profunda e dependamos cada vez menos de nossas emoções. Não é que você não vai sentir, você vai sentir. Vai ter o momento da alegria, do choro, do quebrantamento, da unção, mas você vai depender cada vez mais da palavra de Deus. Você vai ver em função da fé. Então, olha que coisa tremenda. Para ser aprovado por Deus, eu preciso ter um olhar maduro para as provações e começar a me alegrar nelas, porque eu confio que o Senhor, Ele é o meu Deus, que me dá forças para realmente fazer a sua vontade. Mas eu preciso também aprender a perseverar. É impossível ser aprovado por Deus se você não desenvolver nenhuma capacidade de perseverança. Porque na primeira aprovação, você desiste. Na primeira tentação, na primeira queda, infelizmente todos nós pecamos e falhamos em algum momento, em algum nível. E Deus quer que nós levantemos de novo e recomeçamos novamente no andar com Deus. Então nós precisamos de perseverança. A perseverança de ir até o fim, no amor, na obediência e na fé. Então, você que é novo, ou você que já é mais maduro, Deus quer desenvolver perseverança. Não é fácil perseverar em tempos difíceis, não é fácil perseverar em dias difíceis, não é fácil perseverar quando nós estamos debaixo de grandes provações, não é fácil perseverar quando nós estamos sofrendo algum tipo de ataque maligno, ou simplesmente nós não estamos desfrutando, talvez, de sonhos realizados. Não é fácil, mas o Senhor quer que nós aprendamos a perseverar. E o texto diz isso no versículo 3: saibam que a prova da fé vai produzir perseverança. Então Deus sabe que aquela aprovação no final vai produzir algo chamado perseverança. E a perseverança, ela vai até o fim, ela tem que ter ação completa. Nós precisamos perseverar, ficar firmes, porque se nós não ficarmos firmes e desistirmos, nós vamos recomeçar o processo novamente. Então nós precisamos da graça de Deus em nosso interior para permanecer firmes em nossos votos, permanecer firmes na adoração, na comunhão na igreja, no discipulado da palavra, no serviço ministerial e nas missões, na evangelização, na proclamação da palavra de Deus. Nós precisamos perseverar. Então persevere, não desista, vá até o fim. O Hebreus 12 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Ali diz o texto que ele suportou a ignomínia, o sofrimento, a vergonha, o sofrimento da cruz, pela alegria que lhe fora proposta. E ele é o nosso exemplo de perseverança. Ele foi até o fim em fazer a vontade de Deus. Você deve ir até o fim nos seus compromissos com Deus. Você deve ir até o fim nos seus votos com Deus. Você deve perseverar com Deus. Então nós não pode, por isso que ele fala assim, desfazendo-nos de pesos, de embaraços e de pecados que
tão tenazmente nos assedia. As coisas que nos cercam, que nos envolvem. Então, ele diz, olha, se livre desses pesos, se livre desses embaraços, e corra com perseverança a carreira que está proposta. Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé. Olha que coisa linda. Ele já estava ali, na última carta que ele fez, a 2 Timóteo. Nós sabemos que pela tradição Paulo foi decapitado, mas ele disse, olha, combati o bom combate. Olha, acabei a carreira, eu guardei a fé, fui até o fim. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada. Ele foi até o fim. Então, quantos desistem aqui por nada? O irmão olhou feio, um probleminha na igreja, de relacionamento, uma dificuldade no trabalho. Ah, Deus não me ama, não, né? Não, você tem que ir até o fim, porque o teu Deus, em Cristo, nos ensina a perseverar. Nós temos exemplos de perseverança na Bíblia. Nós temos Daniel, perseverou em sua integridade. Daniel, ele só para mim não é o mais perfeito, porque ele não era casado. Porque casamento é uma bênção. Mas ele não tinha uma esposa, e a esposa não tinha Daniel, né? Então, Daniel vivia sozinho. Então, Daniel estava tranquilo, sem maiores problemas. Filhos, tem que trabalhar, né? Então, Daniel só não é perfeito porque não era casado. Que eu queria ver depois como é que Daniel se comportava nas lutas do dia a dia, como pai, como esposo, né? Então, por isso que... Mas Daniel é um exemplo de integridade. Porque Daniel, ele não abriu mão da sua integridade em relação à oração, quando foi baixada uma lei que proibia que qualquer pessoa orasse a um outro Deus que não fosse o Deus de Nabucodonosor. Na realidade, não era nem Nabucodonosor, não era Ciro. E ali o que é que nós percebemos? Daniel, ele ouviu, naquele momento, foi orar, como ele fazia com frequência, 3 vezes ao dia ele orava, e os inimigos foram observar se ele iria fazer isso. O decreto foi uma estratégia para destruir Daniel. E o que é que acontece ali? Acontece isso. Vão e fala para o imperador, olha, Daniel desobedeceu, ele tem que ser lançado na cova dos leões, porque esse foi o decreto. E o decreto dos medos e persas não pode ser revogado. Aí o imperador, que amava muito Daniel, gostava dele, se botou a mão na cabeça, que agora... Aí colocou Daniel na cova dos leões. Aí de manhã cedo ele, Daniel, será que o teu Deus te deu vitória em relação aos leões? Eles, que o rei, ó meu rei, viva para sempre, o Senhor enviou o seu anjo, e os leões não fizeram nada comigo. Aí ele pegou aquelas pessoas que denunciaram Daniel e jogaram. Enquanto eles ainda estavam caindo, os leões já estavam pegando eles e destruindo. Mas ele não abriu mão da sua, ele foi até o fim em sua integridade. Então, isso tem a ver com as decisões que você vai fazer. As solteiras, os solteiros, os casados que trabalham, que não estão trabalhando, mas estão recebendo talvez propostas, né? Propostas que talvez não agradam a Deus. Então você tem que observar tudo isso e ficar firme, porque no final Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer a diferença acontecer na sua vida, como aconteceu na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também, que foram lançados na fornalha de fogo. Moisés perseverou no deserto com aquele povo ingrato. Nossa, como Moisés sofreu, mas ele perseverou. Paulo perseverou em meio a tantas provações. Os apóstolos perseveraram. Na realidade, a perseverança é uma marca distintiva daqueles que são santos e fiéis e nasceram espiritualmente e servem a Deus. É a perseverança dos santos. A perseverança é uma característica daqueles que realmente são de Deus. Precisamos perseverar, especialmente hoje, em que nós estamos cada vez mais sendo a cultura, né? Essa cultura tentando formatar a igreja.
e as coisas estão entrando na igreja, e a palavra de Deus está ficando em segundo plano, porque o que eles querem fazer prevalecer são as leis humanas, as leis pecaminosas, as leis para realmente confrontar a palavra de Deus. Nós precisamos então aprender a perseverar como Cristo perseverou. Ele foi até o fim. Em João 13 é uma expressão tão linda, diz que Jesus, sabendo que iria para o Pai novamente, voltar para Deus, ele diz que amou os seus discípulos e os amou até o fim. Jesus amou aqueles discípulos até o fim. Jesus, em seu amor, amou com perseverança. E nós precisamos realmente amar com perseverança até os mais difíceis da igreja. Tem uns que são mais emburrados, tem uns que são mais fáceis de lidar, mas todos nós precisamos amar, suportar em amor, falar a verdade em amor. Aqui não existe nenhum super espiritual, todos nós somos filhos de Deus. Então nós precisamos ser uma igreja madura, precisamos perseverar no amor, perseverar na fé, perseverarmos juntos na construção, que logo, logo estaremos dando início. Depois o projeto já está sendo feito, desenhado, nós vamos trazer aqui, para colocar aqui na tela, para os irmãos verem como é que vai ficar. Então tudo isso, nós precisamos nos unir, olhar para o Senhor. É tempo de união, não é tempo agora de você reter seu dízimo, reter sua oferta. Pelo contrário, você deve se preparar para separar a sua melhor oferta para esse mês de dezembro, fazer uma oferta profética, uma semente profética. Deus, eu quero, todo ano a gente faz esse desafio, né? De uma semente profética. Semear em dezembro uma oferta específica, profética, para o novo ano. Dizendo, Senhor, essa aqui é uma oferta já para que as bênçãos comecem a acontecer no mês de... Gente, é muito simples entender essa questão da oferta. É muito simples. Por exemplo, o dízimo é o mínimo, é o limite, 10%. E quando é que eu posso e quando é que eu vou além do dízimo? Simples. Você vai além do dízimo, primeiro, quando você, a partir da sua condição. A Bíblia diz que cada um semeie de acordo com a sua condição. Então, se você tem recebido mais de Deus, então você oferta além do dízimo, vá além do dízimo e oferte. Amém. De acordo com a sua condição. Muitos só conseguem dizimar e olhe lá. Mas glória a Deus, já dizimam. Louvado seja o nome do Senhor. Continue dizimando. Mas outros que têm condição, que Deus tem suprido mais, então vai. Porque o dízimo, gente, entenda, dízimo é o mínimo, não é o máximo não. O dízimo é um limite mínimo. Deus colocou 10%, porque Ele disse assim, eu vou dar um mínimo para o meu povo. Mas é mínimo. Então, Deus quer que nós tenhamos um coração de graça, um coração cheio de graça. Entendamos que o dízimo realmente é uma coisa de lei, mas no Novo Testamento a ênfase é oferta, e oferta não tem mínimo, oferta não tem limite, você dá o quanto você tem no seu coração. Então, a condição, segunda coisa, é a questão de entender que a oferta, eu oferto, eu vou além do dízimo quando eu quero receber mais. Porque aí entra o princípio que Paulo diz assim, quem semeia mais, colhe. Então a pessoa, isso é natural, diz, olha, eu vou ofertar, não está nem tendo campanha na igreja, mas eu vou fazer uma oferta aqui, independente, vou fazer uma oferta tal, Deus, eu estou fazendo essa oferta, eu vou fazer uma oferta toda semana ou todo mês, ninguém precisa saber, glória a Deus, mas eu vou ofertar, porque eu quero semear mais, e à medida que você semeia mais, você recebe mais. Outro motivo para ir além do dízimo, o amor e a gratidão a Deus. Senhor, eu sou grato pela minha salvação, sou grato pela minha igreja, sou grato pelos meus pastores que me ensinam a verdade, sou grato a Deus por tudo que o Senhor me deu, então pela minha salvação, então eu quero ofertar, eu quero abençoar a minha igreja, eu quero contribuir. Então, perseverar em tudo, na fidelidade, no amor, nas ofertas, no perdão, nos relacionamentos que Deus lhe deu, que você realmente entenda isso. E, então, eu sou aprovado por Deus, quando eu entendo que as provações são motivos de grande alegria, porque eu confio em Deus, Deus não vai desamparar os seus, o Senhor é contigo, lança o teu fardo sobre o Senhor, Ele vai te sustentar. Segundo, eu vou perseverar até o fim, eu sou aprovado quando eu persevero até o fim. E terceira e última coisa,
Eu sou aprovado com Deus, porque qual o propósito? Para ser perfeito. Aqui diz o texto no versículo 4, a fim de que vocês sejam maduros. Olha, a prova produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa. Para quê? Para que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, a prova produz perseverança, e a perseverança produz perfeição. Diga, prova, perseverança, perfeição. De novo, diga, prova, perseverança, perfeição. Então, quando você persevera, você vai sendo aperfeiçoado. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, você vai sendo aperfeiçoado. Você vai se tornando perfeito. E aí você vai sendo aprovado por Deus, porque naquela área que você tinha dificuldade, você já não tem mais. Naquela área que você tinha, você percebe que você está conseguindo perdoar mais, amar mais, abençoar mais. Você tinha dificuldade de chegar no culto, mas agora você não tem mais, graças a Deus. Gente, vocês aqui não sabem, mas nossas garotas, a partir de 60 anos de idade aqui, os nossos garotões, eles chegam aqui com dificuldades. Elas sempre me falam, pastor, minha coluna, meu joelho, minha perna, mas não faltam aqui culto. E vocês saudáveis, muitas vezes têm condição de estar no culto, para estar aprendendo mais, recebendo mais de Deus, ouvindo mais da palavra, e ficam colocando dificuldades. Então Deus está aqui nesse culto para te abençoar. O Senhor está aqui para encher você de paz e de alegria. Deus está aqui para fazer você crescer. Então precisamos ser aprovados por Deus. Eu preciso entender que as provas, elas são motivo de alegria, porque eu vou ser aprovado por confiar em Deus. Eu vou ser aprovado quando eu persevero até o fim. Ou seja, eu não abandono a igreja, eu não abandono a fé, eu não abandono a minha igreja, eu não abandono os meus relacionamentos, eu vou até o fim. E eu vou até o fim por quê? Porque eu vou ser aprovado, porque Deus quer que eu seja perfeito, que eu amadureça. É na aprovação, né, dele que eu vou amadurecendo. Você vai aprendendo a amar mais, perdoar mais, abençoar mais, crescer mais na sua fé. Então Deus quer que você seja perfeito, que você seja maduro. E a maturidade, ela vem com camadas. Deus vai trabalhando camada por camada, passo a passo, área por área. E ele, quando decide trabalhar em uma área específica, pode ter certeza que Deus, ele é específico, detalhista. Se ele quer trabalhar numa área na sua vida, ele vai de forma amorosa, mas bem firme, porque ele quer que você vença, que você cresça, que você amadureça. Como é que nós poderemos verdadeiramente crescer espiritualmente, se não for por meio de provações? Pegar peso espiritual. Quais são as suas dificuldades, meu irmão? Quais são as suas provações? São internas, são na sua casa, com sua família, pessoas. São provações na área emocional, na área financeira, na área espiritual. Seja quais forem as provas que você esteja enfrentando, você tem Deus, você tem o Senhor. Confie no Senhor, se alegre no Senhor, dependa do Senhor, lança toda a tua ansiedade em Deus, descansa. O salmista diz no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, por amor. Confia nele, e o mais ele fará. Seja quais forem as provas que você esteja enfrentando, você tem Deus, você tem o Senhor. Confie no Senhor, se alegre no Senhor,
Dependa do Senhor. Lança toda a tua ansiedade em Deus. Descansa. O salmista diz no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelas veredas da morte, né, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ali ele fala, Deus está comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Então ele afirma que a presença do Senhor está com ele, e Deus está contigo. Agora, no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos entender que logo no início ele quer que a gente aprenda a honrar a sua palavra. O relacionamento com Deus, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que nós temos que saber lidar com a palavra dele, porque logo quando Adão começou a se relacionar com Deus, Deus disse, olha, você pode comer livremente de todo o fruto das árvores, mas da árvore do bem e do conhecimento do bem e do mal, não coma, não, você vai morrer. Então, ali ele deu uma palavra, ele colocou um limite, e quando Satanás tentou Eva, foi exatamente distorcendo a palavra. Então quando Jesus fala o seguinte, de forma bem clara, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, a maneira da gente lidar com a presença de Deus é como é que eu me relaciono com Deus e sei que eu estou crescendo no meu relacionamento. Como eu trato a palavra de Deus, é como eu trato o próprio Deus. Então, se eu quero crescer espiritualmente, eu tenho que saber como é que eu estou lidando com a palavra dele, com as promessas dele, com a Bíblia, com aquilo que ele me ensina, os mandamentos do Senhor. Eu não posso simplesmente ter um relacionamento com Deus de forma muito subjetiva, né? Aquela coisa apaixonada, aleluia, sentindo tudo, maravilha, mas Deus quer que nossos pés estejam enraizados na sua palavra. Quando ele falou assim para Josué, Josué, você vai ter sucesso, e para que você seja bem sucedido, você deve ouvir, você deve ler, você deve meditar, e você deve praticar a minha palavra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas nunca murcharão. Salmo 119, 1, bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que observe os teus preceitos. Então não terei de que me vergonhar quando andar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais. Então o salmista vai dizendo que o relacionamento dele é com a palavra. Então Deus, ele nos dá a sua palavra, e ele se revela a nós em promessas, mas ele também nos prova. Ele nos permite provações, mas ele também tem suas promessas. E nós temos que tomar a palavra dele e confiar nessa palavra. E a palavra é a chave para sermos aprovados. Porque por meio da obediência à sua palavra, da perseverança na palavra, nos alegrarmos na palavra, que nós seremos aprovados por Deus. Então fique firme na palavra de Deus. Porque o Senhor, ele quer te abençoar. Aí você vem para o culto. Para quê? Para ouvir uma mensagem, para se alimentar, para se fortalecer, para crescer espiritualmente. Então receba essa palavra. A maneira de sermos aprovados por Deus é verdadeiramente nos alegrarmos nas provações, irmos até o fim, perseverarmos, desenvolver a capacidade de perseverar, a perseverança de resistir ao mal, de perdoar as pessoas de forma mais rápida, né? De aprendermos a dar mais, né? Não ficar retendo mais, mas doando mais a nossa vida, nos comprometendo mais com Deus e confiando na sua palavra. Sua palavra não falha. Então a maneira de você se relacionar com Deus
vai depender da sua maneira como você se relaciona com a palavra dele. Deus abençoe seu coração. Deus fortaleça a sua vida. Que você saia daqui refletindo que Deus quer que você seja aprovado em 2022 e que esse ano ainda Deus quer que você cresça em nome de Jesus. Você pode ficar de pé para a gente fazer uma oração agora em nome de Jesus? Nós vamos profetizar aqui agora. Isso aqui é um símbolo profético. Estamos chamando a existência de que em cada mês nós estamos declarando a bênção do Espírito, a bênção do Senhor. E nós vamos agora encher o mês de maio. Maio, seja abençoado em nome de Jesus, amém? Nas nossas vidas em 2022, seja um mês feliz, um mês de Deus, de respostas, em nome de Jesus, do Espírito Santo. Amém. Chama a Carla aqui. Enquanto nós louvamos ao Senhor, nós E aí?